Olá, boa tarde. Espero de fato que estejam todos muito bem. É um prazer tê-los aqui na nossa transmissão do 6º Seminário Espírito Santense de Corrosão, que esse ano acontece mais uma vez de forma virtual, por conta da pandemia, mas que eu espero sinceramente que em 2022 a gente possa se encontrar aí de forma presencial para aproveitar tudo que esse seminário sempre nos traz de forma tão rica e com conteúdo tão importante, não é verdade? Bom, é uma honra, então, dar início oficialmente à transmissão do nosso 6º Seminário Espírito Santense de Corrosão, realizado pelo Sindifé, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo, e seus parceiros. Se adaptar, estudar muito, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, criar coragem. E se não tiver, e sem coragem mesmo, trabalhar dobrado, fazer a diferença, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima. Vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Todo dia é levantar, acreditar, contar com quem está sempre com a gente e fazer acontecer. De novo, e de novo, e de novo. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu sempre estive aí, com você. Na manhã movimentada e preguiçosa também. No caminho para o trabalho ou vendo o tempo passar. Eu sempre estive aí, com você. Quem sou eu? Eu sou a indústria. Findes, a federação que sempre uniu você e a indústria. Muito obrigado, Findes, muito obrigado ao Sebrae. E agora sim, para dar início oficialmente ao nosso evento, eu quero convidar o presidente do Sindifé, o senhor Luiz Soares Cordeiro, para a sua mensagem de abertura. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao 6º Seminário Espírito Santense de Corrosão, um evento realizado pelo Sindifé, do qual nós temos muito orgulho, pois trata de um tema de extrema relevância para o setor industrial. Esse fenômeno da corrosão presente nas nossas vidas, das nossas empresas, dos nossos bens materiais ferrosos, via de regra, causa grande transtorno para nós. E hoje teremos a oportunidade de conhecer uma série de informações acerca desse fenômeno. Eu quero agradecer de pronto ao nosso palestrante, Dr. Ricardo Oliveira, uma sumidade no assunto, que vai transferir para a gente, via esse seminário, uma série de conhecimento a respeito do tema. Quero agradecer também aos membros do nosso comitê, os coordenadores Leonardo Cereza e também o Wander Pacheco, que se empenharam bastante para viabilizar a realização deste evento. Quero agradecer também ao Tadeu Piscinati, que mediou aí com o Dr. Ricardo essa palestra, de maneira a trazer para vocês o que nós temos de melhor. Vocês vão observar que o Dr. Ricardo vai falar de novas tecnologias, vai falar do grafeno, da aplicação dele no combate à corrosão. Então, eu desejo a todos vocês um excelente evento, que vocês possam absorver os conhecimentos deste seminário e levá-los para as suas vidas, quer seja para aplicação na empresa, quer seja para aplicação nas suas vidas pessoais. Então, tenham uma boa tarde a todos e vamos para o nosso evento. Agradecemos as palavras do senhor Luiz, muito obrigada. E já sabemos, qual é o tema do nosso seminário, aplicações de grafeno na vida real. E antes de chamar a palestra magna do nosso evento, eu gostaria de apresentar a nossa programação para vocês. A seguir, teremos a palestra do Dr. Ricardo Oliveira. Após a palestra, os membros do Comitê de Corrosão do Sindifé, senhores Leonardo Cereza, Wander Pacheco, Bernardo Rocha e Tadeu Piscinati, vão debater o tema central do nosso seminário. Nesse momento, teremos a palestra do Dr. Ricardo Oliveira. O Dr. Ricardo tem mais de 20 anos de experiência em Ciência e Engenharia de Materiais no Centro de Materiais Avançados 2D na Universidade Nacional de Singapura. Ele desenvolveu uma tecnologia única na produção de grafeno. Atualmente, ele lidera a empresa 2D Materials e com vocês, agora sim, a palestra do Dr. Ricardo.
Boa tarde aos meus amigos capixabas, do Sindicato Capixaba de Corrosão. Muito obrigado pela audiência. Eu me chamo Ricardo Oliveira, eu sou hoje o CTO dessa empresa incrível que é a 2D Materials Private Limited aqui de Singapura. E nós somos um dos produtores de grafeno do mundo. E hoje eu vou contar para vocês aí um pouco da história da nossa empresa, mas principalmente das aplicações incríveis do grafeno em algumas áreas e também, principalmente, para a área de corrosão, que é a área de interesse dos senhores e senhoras. Muito obrigado. E para começar essa nossa jornada aí do grafeno, eu vou dar uma geral no que é a empresa e depois a gente mergulha aí em alguns exemplos práticos, né? Mas de maneira geral, o uso do grafeno ele é basicamente como um aditivo para transformar a performance de outros materiais, melhorando a sua aplicação. A primeira parte, a gente é uma empresa que produz grafeno de alta performance, né? E graças, né, à competência de muitas pessoas, né? Não só minha, mas como, por exemplo, do CF, que é o nosso VP de manufatura, que é o nosso gerente industrial com muitos anos de experiência em fabricação, mas também com o nosso board de advisors, com o professor Antônio Castro Neto, cofundador da 2DM comigo. Hoje ele é o diretor do Centro de Materiais Avançados da NUS, é um centro que hoje está se expandindo num Institute of Functional Intelligent Materials, um instituto novo, junto com o professor Kostya Novoselov, que mora aqui em Singapura também, que ganhou o Prêmio Nobel em 2010 pelo descobrimento do grafeno e as suas aplicações, né? E além desses dois cientistas de renome, os maiores cientistas de peso na área do grafeno, a gente tem também o nosso board Patrick, que foi o diretor de inovação da Braskem por muitos anos, mora em Singapura também, e nos ajuda aí no planejamento do nosso mapa estratégico aí de aplicações de grafeno e de expansão. Além das pessoas, né, as instituições que nos apoiam variam desde governamentais, como por exemplo a Enterprise Singapura, que é uma entidade governamental que dá apoio às startups aqui em Singapura, e nossos investidores, né, como por exemplo a CBMM, a empresa líder em nióbio do mundo, né, produção e comercialização de nióbio no mundo, empresa brasileira. A Sojitsu, uma trade house japonesa, uma das grandes trade houses do Japão. A empresa de aço CSN, né, através do seu braço de venture CSN Nova, também faz parte dessa nossa equipe, vamos dizer assim, de peso. Então a gente acredita que com esse time aí de estrelas, esse Dream Team que a gente chama, a gente pode causar muito impacto na área de grafeno, né? A gente já ganhou muitos prêmios, né? E o ano passado, apesar da pandemia, nós fomos considerados como uma das startups mais inovadoras da Ásia Pacífico. Ficamos entre o top 5 aí das empresas de carbono, segundo a startup US Insights, né? De 365 startups analisadas, aí, a única na Ásia no ano passado. E a gente está muito feliz aí dos resultados que a gente vem obtendo, né? Mas basicamente os problemas que a gente quer resolver são problemas muito simples, né? São problemas do cotidiano da área de materiais, né? Como, por exemplo, a condutividade elétrica e condutividade térmica de materiais, redução de peso, redução de som, aumento de resistência mecânica e redução de corrosão, né? Que eu acho que é a parte de interesse aí maior dos senhores hoje aí, dos senhores e das senhoras, na área de corrosão. Mas são problemas comuns, né? Da área de materiais em todo o mundo, né? Hoje a gente produz um grafeno que é muito diferenciado, né, em relação aos grafenos que são produzidos no mundo,
porque se a gente imaginar que o grafite é um baralho de cartas, né, a gente sabe que o grafeno é uma dessas cartas isoladas, né? Mas é um processo bem difícil de se fazer, não é muito simples, né? E normalmente esse processo é de baixo rendimento, né? Nossos competidores aí produzem na ordem de 3 a 5% de rendimento de grafite para o grafeno. A gente, pela tecnologia que foi desenvolvida na universidade, que a gente licenciou, a gente consegue converter 1 kg de grafite em 700 gramas de grafeno abaixo de 10 camadas, com baixo grau de oxidação, poucos metais, num processo à base de água, né? Então, com isso, a gente consegue se posicionar no mercado aí numa região muito interessante, aonde a gente consegue realmente ter grafeno de verdade, né? Segundo a ISO, né? A ISO diz que grafeno só é materiais abaixo de 10 camadas, essas camadas de carbono. Mas a maioria das empresas hoje no mercado, 99% delas está acima, né? Eles vendem alguma coisa parecida com grafite, que eles nomeiam como grafeno. E por essa característica, né, a gente opera num espaço muito vazio, a gente tem muito poucos competidores aí que conseguem entregar, vamos dizer assim, a performance, né? A grande diferença, vamos dizer assim, desse número de camadas, obviamente vai ser a performance, né? A gente falar da diferença de uma camada para 10 camadas, a gente está falando aí de 3 ordens de grandeza de condutividade elétrica e térmica, por exemplo, e quase 5 vezes a diferença de uma barreira contra a corrosão, para vocês terem uma ideia, né? Então, hoje a gente se considera no mercado onde a gente consegue oferecer a melhor performance por custo do mercado, ou seja, a gente tem um grafeno de alta qualidade, tem uma performance excelente, e por a gente conseguir produzir em grande quantidade, a gente tem um custo compatível, né, com as aplicações industriais que a gente está objetivando, né? Só para você ter uma ideia dessa foto ali, dá para ver claramente a diferença, né, quando a gente espera que o grafeno sejam pequenas folhas muito finas, né? E a gente recebe aí materiais aí de outras formas aí, como esses nacos assim, que dá para ver claramente que são cristais aí de grafite, né? A nossa produção é em Singapura ainda, né? A gente tem uma escala comercial, essa é a nossa fábrica aqui no Distrito Industrial de Singapura. A gente produz atualmente 1 tonelada de grafeno por mês, né? Não é uma escala em quilos mais, né? Que nem muitos produtores de grafeno fazem, né? A gente já está num passo adiante, né? Com essa tecnologia que a gente licenciou da universidade, né? Outra coisa que é muito importante para a gente, obviamente, é a questão de normatização. A gente trabalha muito forte com o Conselho de Normas daqui de Singapura, né, como se fosse a BNT de Singapura, né, e para a criação de normas de grafeno, onde a gente criou as primeiras normas de grafeno do mundo, e eu ainda sou o representante de Singapura no Conselho Internacional da ISO, no Comitê Técnico 229, para a criação de normas em nanotecnologia, e obviamente o grafeno está incluído aí nesse pacote, né? Então a gente trabalha muito fortemente para a gente dar segurança para a indústria, né? De ela estar recebendo um produto normatizado que tenha a qualidade garantida, né? Em todos os lotes, né? E desde o começo a gente decidiu que a gente precisaria garantir essa qualidade, e obviamente a gente é certificado a ISO 9000, né? A nossa fábrica, os nossos reatores estão atrás dessas paredes aqui, que é, vamos dizer assim, a parte secreta do nosso processo, como a gente faz o grafeno. Como a gente não fez uma patente, a gente mantém como segredo industrial, a gente não pode mostrar, mas depois são tanques de sedimentação, separação, lavagem, né, tudo de acordo com os processos industriais de Singapura. E essa fábrica aqui, a gente tem bastante espaço e a gente pode, em alguns meses, 3 ou 4 meses, duplicar ou triplicar a capacidade dessa fábrica, se for preciso, né? Toda a infraestrutura de utilidade já está pronta, né? Para a gente expandir à medida que a demanda por grafeno aí for crescendo, né? O que vai acontecer provavelmente no próximo ano, porque a nossa planta já tá quase cheia, né?
A dispensação do nosso material, normalmente a gente dispensa ele na forma de pó, mas isso é um exemplo, né? Esses frasquinhos brancos aí de amostra grátis, tambor azul de amostras maiores, nós temos bags, e a gente também tem uma linha de produtos semi-processados já dispersos, como, por exemplo, concentrados para tintas, as suspensões de bateria, os slurries para a fabricação de eletrodos de bateria, ou master batch para compósitos poliméricos, né? Então, além do grafeno, vamos dizer assim, em pó, a gente tem também produtos um pouco mais formulados já. E uma das nossas características é que a gente gosta de garantir a qualidade do produto, que todo lote seja exatamente igual, e a gente ainda faz controle de qualidade em 100% dos lotes, né? Esse é um microscópio de Raman que normalmente a gente vê nos laboratórios, né? Mas no nosso caso, esse microscópio de Raman ele está na linha de produção para os nossos engenheiros controlarem a qualidade e garantir que a gente sempre vai entregar o mesmo produto sem variações ou dentro de um range de variações mínimo, né? Eu acho que isso é um dos diferenciais da 2DM comparado com outros produtores de grafenos aí no mundo, né? Então, nessa segunda parte, eu gosto de conversar um pouco sobre a forma como é que a gente encara como toda área de materiais que nasce, né, existem muitas diferenças em termos de qualidade dos grafenos, existem diferenças de forma dos materiais e, obviamente, de performance e preço, né? Além de ter produtos que a gente considera que são falsificados. Falsificados no sentido de que muitas empresas utilizam o nome grafeno para vender um material, um pó preto, que muitas vezes a gente não sabe o que tem dentro, né? Na minha época de pesquisador na universidade aqui, nós testamos mais de 60 produtores de grafeno no mundo, em todos os países, do Brasil, dos Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão, por aí em diante. E a gente percebeu que mais de 90% desses produtores não tinham nem traços de grafeno nos seus produtos, né? Eles estavam utilizando, que é uma prática comercial até, vamos dizer assim, comum, o nome grafeno para se beneficiar da moda que é o grafeno, né? A gente vai num outro extremo, né? A gente gosta de mostrar performance primeiro, antes da gente dizer que tem grafeno nos produtos, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, né? E a gente acredita que existem duas formas, né, da gente provar que o grafeno vai entrar no mercado de maneira forte. A primeira obviamente, a normatização. A empresa ter condições de analisar o grafeno que chega e saber é grafeno, não é grafeno, funciona, não funciona, né? E a segunda, obviamente, é funcionar, né? A performance, né? Então, eu medir o grafeno, ele como propriedade física, e a segunda, eu colocar ele no meu produto, e meu produto funcionar e aumentar 30, 40, 70, 80, 200 vezes a performance, né? Eu acho que a segunda é mais interessante do ponto de vista, vamos dizer, industrial, né? E é assim que a gente mostra os nossos, vamos dizer assim, benefícios em termos de performance, né? Então, se você perguntar para qualquer produtor de grafeno, é isso que você tem que perguntar para ele. Quantos por cento o seu grafeno vai aumentar a minha eficiência, né? Qualquer que seja na minha eficiência de lubrificação, redução de desgaste, proteção à corrosão, dar um número para isso, né? Que é uma das maneiras aí de você entender como é que o grafeno funciona. E a outra é quanto grafeno você bota, né? Os números que eu vou mostrar para vocês aí são os números comuns de grafeno de alta performance, né? Então, a quantidade em percentual que se deve utilizar. Então, se você está utilizando mais do que isso, provavelmente você está usando um grafeno que não é tão de alta qualidade. Um relógio verdadeiro, um relógio falso. E muitas vezes com o grafeno acontece isso também, né?
Muitas vezes acontece isso, a gente não sabe o que está comprando, se a gente está comprando gato por lebre, né? E se você não sabe o que você está comprando, você não tem certeza, é difícil você desenvolver aplicações e de você mostrar o valor, principalmente para o seu cliente dos produtos, né? Então, começando, eu gostaria de passar primeiro pela área de compósitos, porque a área de compósitos é uma área que vem crescendo muito e ela está substituindo muitas estruturas metálicas, seja em construção civil, aviação, automotivo, tem naval, né? Tem muitos materiais metálicos substituídos por compósitos, né? Então, eu gostaria de começar com um exemplo aqui de um produto que contém grafeno nosso, é um capacete balístico com nosso grafeno, fabricado por uma empresa australiana, e ela fornece para a polícia da Austrália e também para o exército da Austrália, onde uma pequena adição de grafeno a gente conseguiu um aumento de resistência balística de quase 20%. Só que eles preferiram, ao invés de oferecer um capacete com uma resistência maior, né, porque não tinha necessidade, eles diminuíram a espessura do capacete e essa frase aqui é deles, é assim que eles vendem esse capacete, né, que ele tem a mesma proteção balística e o mesmo preço, só que ele é 25% mais leve do que os capacetes padrões, né, para essa área, né. Pode não parecer muito, mas imagina você ficar com um capacete desse na cabeça de mais de 1 quilo, e você trocar por um capacete de 800 e poucas gramas, né? É uma diferença muito grande, né? Então, uma adição de 0,7% de grafeno na formulação da resina epóxi desse capacete, né? Uma adição muito pequena, né? O outro exemplo vem junto com a Ford, né? Que já é um projeto que a gente desenvolve com eles. Nos Estados Unidos, a Ford já tem 5.200.000 carros rodando com produtos contendo grafeno, desde tintas, compósitos, espumas, né? E esse a gente está desenvolvendo com a Ford Ásia, né? A Ford Shanghai, aonde a gente adiciona grafeno numa espuma de poliuretano para melhorar a barreira ao som dessa peça que está aqui embaixo, que é o assoalho do carro, né? Que vai por cima da parte metálica e tem que ter uma barreira ao som significativa, né? Então, com um percentual de 0,025% de grafeno, eu consigo atingir quase 40% de aumento de barreira ao som dessa espuma de poliuretano, né? E, obviamente, resultados semelhantes aí a gente obteve aí para tintas de poliuretano também para pintura acústica, né? Um dos casos na área de metais, que é o alumínio, né? A gente desenvolveu isso com um fabricante de alumínio dos Emirados, né? Eles adicionaram uma quantidade de grafeno de 0,05% direto no forno de microfusão do alumínio deles, fizeram o casting, depois extrusaram as chapas e eles perceberam grande melhora na resistência à tração, nas propriedades mecânicas desse alumínio, aí subindo em torno de 80%, com um refino de grão muito importante para esse alumínio. Para quem é da área da metalurgia sabe quanto isso é importante. E muitas diferenças também, infelizmente não posso mostrar o número por causa de sigilo, mas da resistência à corrosão desse alumínio e principalmente na condutividade térmica e elétrica nesse alumínio pela adição do grafeno, né? Pela adição do grafeno. Então, por isso que a qualidade é importante, para você ter pequenas adições e ter um impacto muito significativo. A gente não está falando de aumento aí de 5%, 7%. Nós estamos falando aumentos aí de propriedade de 70%. A segunda área que eu queria compartilhar com vocês é a área de baterias e supercapacitores, que é uma das áreas onde o grafeno vem sendo utilizado, né? Em muito, né? Principalmente como eletrodo de bateria, tanto no cátodo quanto no ânodo, mais no caso de bateria de lítio-íon, mais no ânodo, né? Eu tenho dois exemplos aqui rápidos aqui. Um fabricante de baterias de lítio-íon à esquerda, japonês, uma grande empresa, mega empresa, todo mundo conhece,
e uma startup do lado direito de Singapura, né, que a gente pode ver que do lado esquerdo, essas baterias de lítio-íon são baterias NMC81, que são baterias modernas, mais modernas do que a gente usa no nosso telefone celular, e mesmo assim, se eu tenho uma pequena adição, nesse caso aí, na formulação do eletrodo eu tenho 0,07% de grafeno, eu consigo aumentar a densidade de carga dessa bateria, em torno de 10%, a ciclagem melhora e principalmente a velocidade de carregamento. Eu consigo aumentar aí quase 30% a velocidade de carregamento, né? Do lado direito, obviamente, a densidade de carga dessas baterias já é bem maior, se você comparar é umas 4, 5 vezes maior, né? Baterias mais novas, né? De enxofre, de lítio-enxofre. E mesmo assim pode se beneficiar aí pela adição do grafeno, nesse caso aí, tanto no ânodo quanto no cátodo, né? Para aumentar aí quase 20% aí na densidade de carga, né? Então, o grafeno no mundo de baterias, ele é muito estudado porque ele faz as baterias carregarem mais rápido, durar mais, no sentido de horas de uso, né? E também do número de ciclos, né? E na terceira parte, a terceira parte que acho que tem mais a ver com a parte de corrosão, que é a parte de tintas e revestimentos, né? Onde o grafeno já vem sendo usado, já existem produtos comerciais, a gente já tem testes de campo, né? Não é uma coisa já ainda, vamos dizer assim, em desenvolvimento, né? Já é uma realidade, né? Muitas empresas que vocês nem imaginam já estão utilizando tintas de grafeno, né? Então, um dos exemplos, essa empresa aqui é uma das empresas top 5, né? De produção global. Eles têm uma grande fábrica aqui em Singapura. Essa é uma tinta para ambiente marinho, ambiente de alta corrosão. É uma tinta que tem que durar cerca de 3 anos, né, a garantia que eles dão anticorrosiva, né? É um sistema de 3 camadas, né? Um primer, a camada ativa e o top coat, né? Aonde o grafeno foi aplicado na segunda camada, na camada ativa, né? Reduzindo a quantidade de zinco, né? Nesse caso. Então, eles já tinham utilizado o grafeno, eles não estavam muito felizes, né? Eles tinham utilizado um grafeno da China, e eles tinham adicionado 1,8% desse grafeno, né? E tinham obtido 13% de aumento nos testes de corrosão no salt spray, né? Nos testes de salt spray, né? E foi difícil de convencê-los de que a qualidade do grafeno importa, né? O nosso produto era um pouco mais caro e eles foram muito, vamos dizer assim, resilientes no começo, né? Mas a gente conseguiu convencê-los e eles fizeram um teste e eles obtiveram aí 140% de aumento nos testes de salt spray, que eles traduziram aí para a gente aí no aumento de vida útil dessa tinta de 3 para 7 anos aí, de corrosão, com uma quantidade de grafeno de 0,07% na base seca, né? Na base líquida ainda é menos ainda. E como efeito colateral, vamos dizer assim, mas colateral no sentido bom, né? Eles observaram que com a utilização do nosso grafeno, devido à pureza química que ele tem, ele conseguiu aumentar, vamos dizer assim, a hidrofobicidade da tinta, ou em outras palavras, a tinta fica mais resistente à água, mais repelente à água, e isso causou um efeito anti-incrustação, anti-craca, e também diminuiu a resistência ao arraste hidrodinâmico do navio que eles testaram aí com a nossa tinta, né? Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão se movimentando aí para um teste de campo, de pintura de um navio inteiro com essa tinta, para deixar ele rodar aí no próximo ano, para ser o que vai validar a tecnologia para entrar em grande escala comercial. A outra empresa, essa empresa é uma empresa japonesa, mas que tem a fábrica em Singapura.
Esse segundo caso é de uma empresa brasileira, um dos grandes fabricantes brasileiros, puramente brasileiros de tinta, né? A gente tem com eles uma longa colaboração e a gente já está chegando aí num ponto final, vamos dizer assim, desse desenvolvimento, né? Onde eles têm essa é uma tinta epóxi, onde o objetivo é substituir um sistema de 3 camadas anticorrosiva para o ambiente marinho e aplicar uma camada só, né? Uma camada só, que tenha, obviamente, a mesma proteção à corrosão, né? Esse é um teste de corrosão cíclica, né? Onde a gente tem esses 25 ciclos aí, deve dar em torno de mais de 2.000 horas aí de teste cíclico, né? E com a adição de grafeno, infelizmente eu não posso mostrar as formulações, mas todas elas estão abaixo de 0,1% de grafeno. Abaixo de 0,1%. E a gente consegue ver que com essa composição intermediária, já tem uma diminuição muito significativa na corrosão e na delaminação, sem eu perder as outras propriedades, né, como adesão, por exemplo, resistência ao risco, e a cor mudou muito, né? Com a última da direita, e obviamente com uma grande quantidade de grafeno, eu consigo diminuir ainda mais, mas a cor também da tinta começa a mudar, né? Então, quando as pessoas dizem que os produtos de grafeno têm que ser sempre pretos, não é muito verdade, porque isso depende muito da concentração que você bota. Então, se você utilizar um grafeno de alta qualidade, você adiciona pouco, ele não vai ser preto, ele vai ter poucas variações de cor. Esse mesmo teste mostrou que no descolamento catódico também, eu acho que fica mais nítido ainda, né, a eficiência do uso do grafeno, né, nesse teste de corrosão acelerada, né. Então, é uma das outras maneiras de se provar. Isso é o mesmo sistema que o anterior, mas em outros sistemas anticorrosivos, a gente consegue ver também que a delaminação depois do teste de salt spray, seja ele a 500 horas nesse sistema de proteção à corrosão mais simples, né, ou um sistema de proteção à corrosão um pouco mais forte, esse para linha branca, né, aço pré-pintado para linha branca. Então a gente consegue ver que a delaminação aí no salt spray diminui muito, né, com o efeito do grafeno, né? Então essa é uma das maneiras de você, vamos dizer assim, provar que o seu grafeno tem uma qualidade, é a performance, né? E todos esses casos aí com adições muito pequenas, adições em nível de aditivo mesmo, né? Eu não estou falando em porcento, eu estou falando abaixo de 0,5%, abaixo de 0,3%, abaixo de 0,1% da formulação, né? Então você pode ver que a cor nem muda tanto, né? Um dos casos que eu queria mostrar para vocês aí é o nosso teste junto com essa empresa num navio, né? Um navio Santa Helena, que está levando os carros dessa corrida chamada Extreme E. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa corrida Extreme E, né? Mas é uma corrida onde eu tenho carros completamente elétricos, né? E eles estão correndo nos diversos lugares do mundo. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês aí, para vocês entenderem.
Então, nessa corrida dos veículos elétricos, né, do Stream E, a gente, junto com o nosso parceiro, a CBMM, nosso investidor, né, que é um dos sponsors dessa corrida, que tem equipes patrocinadas aí pelo Lewis Hamilton, pelo Nico Rosberg, por um monte de gente aí, um monte de empresas, grandes empresas. Nós conseguimos aí autorização para fazer um teste dos nossos sistemas anticorrosão aí marinha no navio Santa Helena, né, nesse navio que carrega os carros, né, e as equipes e os materiais por todas essas corridas, desde do deserto da Arábia Saudita, praia no Senegal, do glacier lá na Groenlândia. E eles devem chegar na Amazônia aí no final do ano aí para a última corrida, né? Então, nos locais mais extremos, desde 60 graus até menos 20, né? Esses carros, né, estão submetidos, e obviamente os materiais, não só dos carros, mas do navio. E a gente produziu esses testes, essas tintas aí, com grafeno, sem grafeno, com diferentes formulações, junto com a empresa brasileira que eu mencionei, né? E estão lá no navio, estão lá ainda. Essa foto foi tirada nesse final de semana, que eles estão lá na Itália. As amostras ainda estão lá, a gente deve recolher essas amostras aí do navio para avaliação em janeiro, quando ele vai para a doca seca, né, para fazer a manutenção. E se der tudo certo, aí, se a gente for aprovado aí a performance, a gente deve pintar provavelmente metade do navio para a temporada 2 dessa corrida aí Extreme E. E se der tudo certo, aí nós estamos com os dedos cruzados aí, nós vamos começar a pintar algumas partes dos carros, né, de algumas equipes aí, para fazer teste de corrosão comparativa aí com peças, por exemplo, de freio, algumas partes metálicas, né. Então, só para finalizar, eu gostaria de agradecer primeiro, né, ao convite, né, dos organizadores, a oportunidade de trazer para vocês um pouco o que a gente faz aqui em Singapura, né. Singapura, como vocês podem ver essa foto lá direito aí, esse é um hotel que tem aqui em Singapura, onde se mistura muito verde com muitas estruturas de materiais inovadores, né? E a corrosão, obviamente, aqui por ser um país tropical, de altas temperaturas, salinidade extrema, é um dos piores lugares do mundo para corrosão. E aqui a gente tem um laboratório ideal para esses desenvolvimentos aí que a gente vem fazendo, né? Então, como primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é que o grafeno funciona, né? Porque muita gente tem a impressão de que ele não funciona, mas no meu ponto de vista, provavelmente essas pessoas testaram algum grafeno que não era de verdade, não era um grafeno verdadeiro. Eu estava usando um Rolex falsificado, né? E depois reclama que ele não era prova d'água, por exemplo, né? Então, ter esse cuidado, saber de quem você compra, né? Saber de onde que a procedência, como é que é feita o controle de qualidade desse grafeno, né? Porque eu acho que o mais perigoso para o grafeno é o que muitas empresas tentam fazer, de vender o hype, né? De vender a moda do grafeno sem mostrar nenhum conteúdo, nenhum produto, não mostrar nenhum desempenho, não mostrar nenhum teste, né? E não ter capacitação para isso. Isso que a gente acha perigoso, né? Então a gente não quer ser, que a gente diz, um biscoito de polvilho, né? A gente é o contrário, né? A gente gosta de fazer menos barulho, de mostrar performance e deixar o nosso cliente que usa grafeno fazer o barulho dele e vender. Se o nosso cliente ficar feliz e ganhar bastante dinheiro, ele vai comprar bastante grafeno, nós vamos ganhar bastante dinheiro também. E o grafeno também não é caro, né? Ele está na faixa de preço dos aditivos que a gente utiliza, né? Ele é um aditivo, vamos dizer assim, que por quilo ele é caro, se a gente pensar, mas pela pequena adição que eu coloco, 0,1%, esse custo é diluído no material, né? Então, o custo não é a principal barreira da utilização do grafeno, é a performance. Então, se o grafeno traz a performance necessária, o custo o usuário final está disposto a pagar, né? Então, é muito fácil de mostrar o valor adicionado no produto
quando você utiliza grafeno e o consumidor está disposto a pagar. Porque é que nem a gente fez, por exemplo, um caso, por exemplo, do alumínio, aumentando 70% na performance, e eu aumento 15% a 20% no preço, só é fácil de justificar para o cliente e dizer, olha, eu vou te dar uma barra de alumínio que é metade do peso, é um pouquinho só mais caro, e você vai ter o seu prédio aí construído aí, pode ser construído com 20, 30 andares a mais. Ou no caso de uma tinta, fala, olha, você vai pagar 10% a mais e a sua corrosão vai se estender para 7 anos. Né? Então é fácil de mostrar esse valor. Por outro lado, né, o expertise técnico, né, o conhecimento técnico é necessário para se utilizar o grafeno, né? Tem algumas peculiaridades, principalmente na formulação e dispersão do grafeno nos produtos, né? Nas aplicações, então precisa você estar associado com uma empresa que tem esse conhecimento técnico, né? Então a gente vê que muitos fornecedores de grafeno, eles simplesmente oferecem o grafeno, né? E não tem esse, vamos dizer, em casa essas competências para aportar. Isso é uma coisa importante, porque senão o desenvolvimento se arrasta por muitos e muitos anos. Agora um pouco mais pensando estrategicamente, né, no mercado, o número de produtos no mercado cresce ano a ano e cresce de maneira exponencial. Em 2016, a gente tinha no mercado cerca de 15 produtos, né? Em 2018 já eram cerca de 80. O ano passado já se fechou com 2.000 produtos diferentes, né? Com grafeno. E esse ano já passaram de 8.000. Então, o grafeno está sendo adotado nas mais diversas aplicações. Acho que uma das notícias mais recentes foi a Reebok, né, que faz os equipamentos de esporte, né, jaquetas, calças contendo grafeno aí para troca térmica, né? Mas tem muita aplicação. E assim, as principais empresas de todos os segmentos, sejam eles de tinta, sejam eles de lubrificantes, empresas de aço, automotivas, sejam de baterias, as empresas aeronáuticas de compósito, automobilísticas, todos eles já têm produtos contendo grafeno prontos para ir para o mercado. A maioria já lançou, a maioria já está em fase de produção. Por um exemplo é a Ford. Só a Ford já tem mais de 5 milhões de carros aí na rua, com várias peças. O Mustang são 15 peças de grafeno, né? Desde a tampa do motor, bico de injeção, válvula, tinta, adesivo, espuma, né? Contendo grafeno, né? Então o grafeno ele é sim uma realidade, né? Então a minha mensagem para vocês é que é um material que veio para ficar e já está sendo adotado, né? Então o momento é agora. Se você não está fazendo ainda, provavelmente o seu concorrente já está, né? Então, vamos se mexer, né? A gente dizia, né? Hoje a gente tem a nossa fábrica de produção em Singapura. A gente tem clientes aí distribuídos ao redor aí do mundo, né? Com presença no Brasil, obviamente. A gente tem agentes de distribuição e vendedores em alguns lugares. No Brasil ainda a gente está negociando essa entrada no Brasil, né, para a gente fazer da maneira correta, né? No Brasil, como que a gente pensa? A melhor forma da gente fazer é a gente desenvolver o mercado até chegar no nível de demanda para justificar a gente fazer uma fábrica no Brasil. Então, provavelmente, a nossa segunda fábrica fora de Singapura, né, vai ser no Brasil, e a gente já está muito perto aí de chegar num volume que faça sentido, né? Então, logo aí esperamos ter novidade, até para a gente conseguir oferecer um preço um pouco mais barato, apesar do Brasil ter problemas tributários, como vocês bem sabem, né? Bem diferente de Singapura. Eu queria agradecer de novo pela oportunidade de contar um pouco a nossa história
e deixar aí o meu contato para vocês, se quiserem fazer perguntas, conhecer mais do que a gente faz, desenvolver aplicações juntas, né? Mas eu acho que a principal mensagem é que o grafeno ele vai mudar o mundo, ele já está mudando o mundo, e se vocês quiserem fazer parte dessa mudança, a gente está aqui para ajudar vocês. Então eu gostaria aí de agradecer novamente aí pelo convite, né, pela organização desse seminário. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando do grafeno, desse material incrível, né? E esse material que já está mudando o mundo, né? E se vocês quiserem fazer parte dessa mudança, nós estamos aqui para ajudar vocês a aplicar o grafeno, né? Obrigado. Muito obrigada pela palestra, Dr. Ricardo Oliveira. Bom, e agora eu convido o senhor Leonardo Cereza, coordenador do Comitê de Corrosão do Sindifer, para abrir o nosso debate. E o senhor Vander Pacheco fará a condução. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso 6º seminário de corrosão para fazer um debate sobre a palestra do uso do grafeno na vida real. Estamos aqui com especialistas da ArcelorMittal, Vander Pacheco, Tadeu Piscinati, do IFES, e Bernardo Rocha, da Vale. E agora, gostaria de passar para o senhor Vander Pacheco para iniciar nosso debate. Boa tarde, obrigado, Leonardo. Eu sou o Vander Pacheco Vieira, eu trabalho na área de engenharia, mais ligada à área de materiais da ArcelorMittal, e sou professor da Universidade Vila Velha. Vou mediar esse debate relacionado à palestra do Dr. Ricardo, relacionada a aplicações do grafeno na vida real. Eu vou direcionar a primeira pergunta para o engenheiro da Vale, o Bernardo Rocha. Bernardo, em relação à aplicação e expectativa de durabilidade em situações de microclima CX, de acordo com a ISO 12944, mais precisamente em situações de galpões de fertilizantes, estruturas metálicas e também o parque industrial em microclima marinho e industrial. Eu gostaria de saber a expectativa em relação ao grafeno para situações de aplicação dos revestimentos convencionais e soluções que vocês aplicam, né? Por favor, comente sobre a sua visão das aplicações do grafeno. Ok, boa tarde, Wander, boa tarde a todos. Primeiro, foi muito interessante, né, essa apresentação que o professor Dr. Ricardo fez a respeito do grafeno, né, uma tecnologia bem interessante, bem promissora. A gente tem feito alguns estudos, né, com novas tecnologias de proteção anticorrosiva na Vale, né, e na área de fertilizantes, que você citou, né, Wander? Onde a gente mapeou como um microclima CX, né, na ISO 12944, onde os revestimentos convencionais têm uma durabilidade relativamente baixa, né, aquém do que a gente gostaria, né, a gente não quer parar ativo com frequência para fazer manutenção da proteção anticorrosiva, e o fertilizante ele é muito agressivo, né. Então, normalmente, as estruturas são galvanizadas, com proteção duplex, né, galvanizado mais um sistema de pintura sobre a estrutura. Temos desenvolvido alguns trabalhos, né, inclusive que você acompanhou algumas apresentações junto com o IPT, onde foi avaliado o desempenho do pigmento de zinco, né, que teve um ótimo resultado, e a gente continua desenvolvendo, modificando morfologia, granulometria, né, trazendo nano e micropartículas para o revestimento, que tem contribuído bastante, mas a gente já testou o alumínio, o resultado não foi satisfatório.
né? Então, pelos resultados preliminares, né, compartilhados pelo Dr. Ricardo, a gente observa que uma pequena adição de grafeno já traz melhorias às propriedades, né? Mas eu acho que ainda tem, como todo novo projeto, né, tem oportunidade de executar ensaios adicionais de desempenho, além de neossalina, mas um ensaio acelerado, ou um ensaio cíclico de corrosão, descolamento catódico, entre outros que são muito importantes, né, e para uma condição severa, né, uma condição CX, onde a duração dos ensaios é extremamente elevada, para validar o potencial do grafeno, mas de qualquer forma, os resultados já demonstrados e com uma pequena adição de grafeno já são bastante interessantes. Muito bom. Nós fizemos uma primeira aplicação há cerca de 3 anos no interior de uma tubulação de água de processo do alto forno número 2 e usamos o FBE, o Fusion Bonded Epoxy, com partículas de grafeno, dióxido de grafeno, né? Já estamos com um resultado de 3 anos, né? Uma situação bem agressiva, né? Uma situação de imersão, e o FBE, né? Sob o ponto de vista, nós já tínhamos uma experiência com o FBE, mas pegamos essa situação, né, de ter o FBE com óxido de grafeno. Fizemos algumas análises e chegamos à conclusão que o ganho seria interessante. Em relação a preço, é bom destacar, foi algo bem equivalente. Então, nós temos uma expectativa de ganho. Os resultados em testes que fizemos, testes de laboratório, os resultados realmente foram bons. Nós fizemos ensaios em laboratórios específicos de corrosão para avaliação exatamente dos resultados. Então, assim, realmente a promessa do grafeno, né, é algo extremamente importante e vem associar uma gestão positiva em relação à corrosão, de evitar lucro cessante, acidentes ambientais, mitigar riscos de acidentes pessoais, uma vez que, né, as plantas, principalmente em ambientes com alto teor de cloreto, mais SOX, NOX, derivados de chaminés e outros poluentes, né, que percolam aí por esse parque industrial, acaba gerando uma agressividade superior. Então, sob o ponto de vista de corrosão atmosférica, né, e também uma corrosão específica, né, característico de poluentes da própria planta ali, né, realmente ele é uma grande expectativa e, principalmente, né, se nós considerarmos que grande parte das tintas que são produzidas aqui no Brasil, as matérias-primas já são importadas, né? Então, de certa forma, o seguinte, o grafeno, né, a gente sempre espera que um produto mais inovador ele tenha um custo inicial maior, né? Mas isso, de certa forma, deve ser equilibrado em termos de análises internas das empresas. Perfeito. Se me permitir, Wander, eu gostaria de acrescentar também, acho que é um ponto importante que foi apresentado, né, pelo Dr. Ricardo, é a questão da pureza do grafeno, né? Eu acho que além das questões de morfologia e granulometria, a pureza pode ser um diferencial, né, para o resultado, porque a gente já assim, acompanhou algumas pesquisas, né, algumas publicações internacionais, e que os resultados não foram tão né, atingidos, não foram tão bons quanto se esperavam, né? Mas a questão da pureza pode fazer toda a diferença. Eu acho que por isso que a nossa expectativa com relação ao que está sendo apresentado aqui, ela é alta, tá? Até, professor Tadeu, desculpa aí direcionar, mas eu acho que seria interessante também escutar a sua opinião a respeito disso. O que já foi
dito aqui pelo Wander Pacheco, né, e acrescentado por você, elas são as coisas da evolução tecnológica, né, são os fatores, né, que vão levando a que uma nova solução se estabeleça no mercado. Ela normalmente começa por uso pioneiro, né? Evidentemente, a escala de produção nessa etapa também é pequena, e os custos, né, de implantação das primeiras plantas de produção da solução, no caso tintas, né, elas têm um investimento de capital que vão pesar no preço inicial da tecnologia para quem usa como um consumidor da solução. Mas, à medida que isso se dissemina no mercado, a escala aumenta, né, aparecem normalmente novos competidores também, e o preço começa a chegar num patamar bastante competitivo. Tirando esses elementos de mercado aí, existe a vantagem intrínseca da solução. Ela possivelmente vai romper rotas tecnológicas, né, e superar materiais concorrentes, aí se estabelecendo com muita vantagem, especialmente pelo fato de que, com inserção de pequenas proporções na mistura dos materiais efetivamente ativos, né, na proteção anticorrosiva, com menos de 1%, né, na maioria dos exemplos citados, você tem um efeito muito grande, né, um ganho de desempenho do material que é bastante significativo, né, e com outras consequências, como, por exemplo, a maior vida útil do revestimento vai levar a um aspecto que é fundamental para a indústria, que você vai ter menos situações de lucro cessante. Então, se você tem um revestimento que antes você tinha que parar a planta para fazer manutenção a cada 3 anos, se você estender para 6 anos, né, ou para 7, como foi até mostrada aí a possibilidade, isso é uma vantagem muito grande, né? Não apenas no aspecto do lucro cessante, mas também da quantidade de intervenções. Você reduziu pela metade. E cada intervenção tem todo um custo, além do material, né, todo o pessoal envolvido, as normas de segurança, os equipamentos que têm que ser mobilizados, tudo isso representa um custo elevado também. Então, a vantagem se estabelece. E, a partir daí, você tem no mercado, né, uma rota tecnológica que evolui, inclusive, gerando sucessão, né, de uma tecnologia mais eficiente em relação àquelas outras que vão ficando superadas. Perfeito. Eu queria fazer agora uma pergunta ao Tadeu Piscinati. Especificamente, eu queria que você avaliasse a importância da pesquisa e desenvolvimento e a pesquisa aplicada, né? Observe o quanto isso hoje, né, em termos de resultados iniciais com o grafeno, né, não tão iniciais assim, já com uma faixa de resultados, mas ainda uma série de pesquisas aplicadas, né, especificamente até a empresa do Dr. Ricardo, né, em Singapura também. Eu queria que você analisasse essa visão aí sobre pesquisa e desenvolvimento aplicada, no caso, grafeno. Excelente essa questão, Wander, porque aqui, mais do que explicar, né, um fenômeno, a gente tem aqui uma grande oportunidade no Brasil, por vários fatores, né? O nosso país é detentor da 3ª reserva mundial do mineral do qual se obtém o grafeno. Esse mineral é o grafite, né? Mas não basta ter reservas minerais se você não tem conhecimento e o desenvolvimento de novas aplicações, a partir de atividade de pesquisa. Vejam que o grafeno foi descoberto, né? É ciência isso. Daí a se fazer testes de conceito e encontrar aplicações, a pesquisa científica começou a tomar um rumo tecnológico. E aí, quando chega na indústria, a gente já fala da pesquisa aplicada. É o que vocês têm feito, inclusive, testes, né, em parceria com institutos tecnológicos, com universidades, e as próprias empresas que também começam a cogitar de fazer introdução de proporções de grafeno nas suas composições, por exemplo, nas formulações das tintas. Tudo isso vai, então, criando um ambiente de pesquisa aplicada, que é, aí sim, a grande oportunidade, porque o Brasil
está no momento de ser um protagonista no cenário internacional, porque temos aqui não apenas a fonte mineral importante, mas temos muito conhecimento acumulado no centro de pesquisa. O Brasil tem se dedicado, né, intensamente à pesquisa sobre esse novo material, que traz uma revolução nas aplicações industriais, como vimos na palestra do Dr. Ricardo, e também temos aí muitas empresas vendo oportunidade de vir ao mercado disputar com as suas soluções, que dependem exatamente desse desenvolvimento. Então, o Brasil está no momento de aproveitar essa oportunidade trazida por esse material revolucionário e desenvolver aqui, inclusive, soluções que possam vir a ser escaláveis, não apenas para o nosso mercado nacional, quiçá até para a exportação. Então, é uma oportunidade para empresários, como temos aqui também no nosso grupo o Leonardo Cereza, né, que representa aqui a diretoria do nosso sindicato, Sindifer, que poderia também explorar um pouco esse aspecto de mercado, né, as possibilidades aí de nosso país ser competitivo com soluções à base de grafeno. Bom, eu vejo que é um salto tremendo, né? Não é verdade, Tadeu? A indústria brasileira está precisando de fazer mais com menos, né? E você ter um produto que você consegue alcançar um desempenho, o dobro, né? Não é, Tadeu? O dobro nas aplicações, e sendo que você vai economizar mão de obra nisso aí também, porque é uma aplicação apenas, né? Uma camada talvez maior, né? Então, para nós, como empresa, é a solução, né? Seria uma solução maravilhosa, né? E eu acho que, a partir de agora, nós estamos vendo aí o Tadeu, que é do setor, o Wander, que é do setor de siderurgia, e o Bernardo, que é do setor de mineração, falando sobre a realidade que eles estão encontrando na área deles, né? Eles já usam esse tipo de produto há mais de 4 anos, né? E eu vejo que a tendência desse produto agora, para as outras empresas também, é crescer, né? Crescer, e com isso, com certeza, né, vai diminuir o custo, né, Tadeu? E vamos fazer uma pintura, fazer uma proteção mais rápida e que vai proteger por mais tempo todas as peças, os equipamentos, né? Então, eu vejo, assim, muito positivo, né? A pesquisa, o desenvolvimento do uso do grafeno, e acredito que a gente vai usar isso aí daqui a uns tempos. Todos os outros materiais que são usados hoje para fazer as proteções, né, vão ser mudados por isso aí, né? Vão melhorar, né? Vão sofrer uma melhoria, né? Considerável, né, Tadeu? Eu acredito nisso também, e aí, por isso, essa oportunidade, e aí depende da iniciativa, né? Tanto dos empresários, como também do centro de pesquisa, de se aproximarem, para a gente colaborar e desenvolver soluções, porque o mercado está se abrindo. Esse é o momento de haver essa união de esforços que permita a nossa indústria criar aqui soluções com muito resultado, muitos ganhos de eficiência, mas também abertura de mercados, né, para produtos brasileiros, para empresas brasileiras que desenvolvam essas soluções, e especialmente porque o Dr. Ricardo colocou a oportunidade de estabelecer parcerias e até mesmo uma fábrica, né, da empresa 2DM aqui no Brasil. Acho que esse ponto que o Leonardo trouxe, né, do grande desafio de aumento de produtividade, né, e de aumento de vida útil dos investimentos é importantíssimo, né? A indústria está realmente em busca desses resultados, né, Leonardo? Com certeza. O professor Tadeu comentou, né, da importância do centro de pesquisa, né? Eu gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Eu acho que nesse desenvolvimento, né, o grafeno ainda é uma tecnologia muito nova, né, que a gente ainda enxerga muita pesquisa pela frente. Eu vejo como fundamental importância o papel do centro de pesquisa, né? Eu acho que o fabricante das tintas, junto com a indústria demandando, mas o centro de pesquisa junto,
justamente fazendo esses desenvolvimentos, conduzindo esses desenvolvimentos, ensaios adicionais, né, de comprovação de desempenho, né, a gente viu ali ensaios de neva salina, mas na minha visão precisa ainda entrar num ensaio cíclico de corrosão, de descolamento catódico, célula Atlas, né, eu vi aplicação ali com bons resultados do grafeno, tanto no primer como na camada intermediária. Então, assim, tem algumas perguntas que a gente ainda precisa de respostas, né, eu acho que não tenho certeza, os centros de pesquisas vão conseguir contribuir muito nesse desenvolvimento, tá? Então, por isso, assim, eu vejo como o grafeno como uma boa perspectiva, né? Pequenas adições já trouxeram resultado, né? Diferente do concorrente, né? Que eu entendo que o concorrente primeiro é o pigmento de zinco, mas ainda com um desenvolvimento grande pela frente, né? Muito bacana, gente. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Seria para você, Bernardo, o seguinte: nós, especificamente, buscamos, né, principalmente um ciclo de manutenção que seja compatível e que você não entre numa situação de recuperação metálica, que é o pior caso em termos de cenário de custos. E aí o seguinte, retoques de pintura com frequências torna-se problema na indústria, pinturas de manutenções também frequentes, isso é uma outra situação, além dos custos correlatos, uma série de situações, e também a questão da pintura, né, que ela é uma fase final de uma manutenção ou de um projeto, ela é a última etapa. E aí o seguinte, às vezes nós, na indústria, não temos o tempo completo da execução. A busca por revestimentos que confere maior durabilidade, com situações de menor dificuldades em termos de preparação de superfície, são sempre bem-vindos. Eu queria que você comentasse sobre essa questão das aplicações do grafeno e também fizesse um paralelo, né, sobre a situação na Vale, uma vez que lá na Arcelor, né, nós sempre temos uma visão. Hoje, por exemplo, já testamos os copolímeros acrílicos, né, que de certa forma, facilita bastante em termos de você não exige uma preparação rigorosa de superfície e tem um resultado fantástico. Eu tenho corpos de prova espalhados com copolímeros acrílicos, né, excepcionais, sem preparação de superfície, está apresentando desempenho, já tem um certo tempo, aproximadamente 3 anos, em microclima CX, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir também, uma vez que a Vale ela é um celeiro aí de desenvolvimento nessa área de anticorrosivos. É interessantíssima a sua pergunta, Wander, não é simples, né? A questão da integridade estrutural é o ponto mais importante, né? Quando a gente começa analisando, a gente está falando de segurança, né? Segurança dos ativos e segurança das pessoas. E a proteção anticorrosiva a gente encara como uma manutenção preventiva, né? Quando a gente entende que falhamos na prevenção da corrosão e ela degradou uma estrutura metálica, significa que a gente falhou em algum ponto, né? Em algum momento. E precisamos substituir a estrutura, né? Ou seja, não é o ponto que a gente gostaria de chegar. E a gente pode, né, afirmar que hoje mais de 80% do modo de falha estrutural é devido à corrosão. Então, esse seu ponto é importantíssimo, porque justifica o tanto de desenvolvimento que a Vale tem investido, tanto de atenção, de recursos, desde 2015, né, no primeiro momento se associando com o IPT, né, em São Paulo, fazendo vários desenvolvimentos, testando novas tecnologias, e aí nós estamos já falando também de redução de aplicação do sistema de pintura, já conseguimos reduzir para metade do tempo, o que era com as tecnologias convencionais, redução de número de camadas de 3 para 2, redução do teor de produtos voláteis, eliminação de metais nocivos, ou seja, tem uma evolução contínua que vem acontecendo, além de tintas, testando elastômero, poliureia híbrida, poliureia pura, massa epóxi, entre outros materiais que a gente vem testando em campo,
mas sempre com esse objetivo de reduzir a manutenção corretiva, reduzir a substituição de estrutura metálica devido à corrosão. Então, acho que toda e qualquer nova tecnologia ela é bem-vinda nesse sentido. Então, o grafeno a gente olha de maneira com bastante atenção, né, na evolução, né, nesses desenvolvimentos. Temos ainda algumas dúvidas, né, porque hoje a gente vem desenvolvendo muito o pigmento de zinco, né, com nano e micropartículas. E ele precisa de um percentual muito significativo na película para proporcionar o resultado de condutividade elétrica necessário, né? A gente está falando de mais de 70% de massa. E o grafeno já trouxe alguns resultados promissores com percentuais, como o professor Tadeu falou, próximo de 1%. Então, a indústria vê com bons olhos, mas reforço, a gente ainda precisa entender o comportamento do grafeno quando aplicado no primer, né, que foi o que o Dr. Ricardo mostrou na apresentação, na intermediária, com espessuras elevadas, né, que a gente tem utilizado hoje tintas de alto desempenho e de altas espessuras, que se aplica com uma única demão, né? Isso é possível também com grafeno. Então, acho que são próximos passos que a indústria, junto com o fabricante, junto com o centro de pesquisa, né, vão conduzir. Bernardo, sobre essa questão, de fato, o Wander e eu temos discutido há algum tempo a questão dos custos da manutenção, e quando a gente analisa os investimentos, mesmo das grandes empresas, né, nas soluções de combate à corrosão, a gente ainda acredita que os números são muito baixos. O resultado disso é, no final, o pior dos cenários, que é a perda de 100%, ou seja, você vai ter que restituir a estrutura metálica que foi perdida, né, o material perdido. Então, aí custa 100%, né? Isso custa muito para a indústria. E a gente ainda não tem uma clareza sequer de quanto isso é no PIB industrial, né? Nem brasileiro, nem do Espírito Santo. É uma pergunta que a gente tem feito de quanto custa a nossa corrosão. Se a gente colocar o custo da corrosão para a nossa indústria frente ao custo de investimento nessas novas soluções, eu tenho certeza que a pesquisa e desenvolvimento, partindo dessas demandas claramente identificadas na indústria, vai se mostrar extremamente vantajosa, porque, ao final, o ganho de desempenho das soluções de combate à corrosão vão justificar tudo o que a gente vai investir nesses processos de pesquisa e desenvolvimento. Então, é por isso que eu acredito que esse é um momento de oportunidade. Esse é um outro fator importante, né? Vamos também considerar o ganho de PIB que a indústria pode ter por adotar soluções mais avançadas e com mais eficiência. Perfeito, professor Tadeu. E eu acho que, acrescentando mais duas informações, né? A gente demonstrou que você atuar preventivamente com proteção anticorrosiva chega a ser até 20 vezes mais barato do que você atuar através da substituição de estruturas que foram corroídas. Então, e isso sem considerar lucro cessante, que vocês lembraram muito bem aqui durante o debate, né? Eu acho que isso vem para sacramentar que não podemos medir esforços em buscar melhorias do desempenho da proteção anticorrosiva e de investir em desenvolvimento. Bom, eu queria ouvir em relação à expectativa dos revestimentos em grafeno estarem mais presentes no parque industrial em termos de aplicações, né? Essa expectativa é o seguinte: hoje, né, vimos na palestra do Dr. Ricardo que uma empresa brasileira, né, um grande fabricante de tintas, já está em fase adiantada de testes com grafeno para aplicações com deposição única, né? Eu gostaria de ouvir vocês, né, uma vez que o seguinte: essa expectativa, ou seja, já temos uma indústria brasileira finalizando seus testes, nós já temos algumas outras já com produtos lançados no mercado, mas eu gostaria de ouvir o seguinte: quando que isso vai ser mais acessível? Quando que teremos isso como uma ferramenta adicional, uma vez que o seguinte: hoje, como o Bernardo colocou, temos
poliureia, poliureia híbrida, temos copolímeros acrílicos, temos revestimentos com alto teor de sólidos e resistência química, né? Então, temos um portfólio de soluções para aplicar em situações adversas, né? Para exatamente customizar, para conferir maior durabilidade e também garantir um ciclo de repintura maior. Então, eu gostaria de ouvir você sobre isso. Podemos começar pelo Bernardo. Claro, esse é um bom ponto, Wander. Eu vejo que o desenvolvimento tecnológico, né, e os centros de pesquisa estão cada vez avançando de maneira mais rápida, né? Fica difícil até a gente falar assim em expectativa de prazo, mas eu vejo que as pesquisas estão avançando, né, rapidamente, né? Os ensaios adicionais precisam ser conduzidos, como a gente já discutiu aqui, né? Já tem uma indústria brasileira, fabricante de tinta, que já está desenvolvendo ensaios adicionais e até fazendo alguns testes de campo, até onde a gente está sabendo. Então, assim, eu vejo que no futuro próximo a gente já deva ter uma aplicação, né, mesmo que seja ainda em pequena escala nas indústrias, né, para validação de teste de campo ou aplicação em algumas condições de exposição bem específicas, né, onde se requer realmente um desempenho diferenciado, né. Então, eu vejo isso, pode ser daqui a poucos anos a gente já tenha revestimentos com grafeno sendo aplicados na indústria. Ok. Tadeu? Essa questão ela é de muito interesse do próprio desenvolvimento do setor industrial capixaba, porque eu entendo que a velocidade em que nós vamos ter acesso a essa solução tecnológica depende também do empreendedorismo do nosso industrial daqui, porque a própria empresa, né, 2DM, se mostrou aberta a conversas com empresas no Brasil e com a disposição de colocar uma segunda unidade fabril no nosso país. Não seria o caso da gente, então, se perguntar o que nós temos a ver, né, como setor empresarial e também em parcerias, né, com o centro de pesquisa, e trazer esse desenvolvimento e essas aplicações o mais rápido possível para cá, até mesmo para o Espírito Santo, por que não? Dependendo para isso de estabelecermos parcerias, vamos colaborar para desenvolver aplicações aqui e ter essas soluções como produtos de mercado de empresas capixabas, em parceria com desenvolvedores de tecnologia de fora do Brasil ou daqui mesmo do Brasil. Eu acredito que essa solução vai estar tanto mais perto e mais próxima, mais tangível para nós, quanto mais o nosso setor industrial for empreendedor e buscar essas parcerias, de vir, quiçá, ser aqui o Espírito Santo um polo desenvolvedor e fornecedor dessas soluções baseadas em grafeno para o mundo. E aí, por exemplo, nós temos aqui bons laboratórios de pesquisa, temos recursos de fomento bem interessantes do governo do Estado, da Embrap, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é polo de credenciado em metalurgia e materiais, no IFES, e temos recursos de cláusula de P&D da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Tem uma série de possibilidades de recursos que a gente pode vir a casar, né, para desenvolver. E tem ainda a parte industrial. Temos recursos do Fundo Soberano que pode entrar aí com participação de capital em empresas que tragam para o Espírito Santo a produção de inovações tecnológicas. Essa é uma outra grande oportunidade do nosso Estado, de ter aí o Fundo Soberano como um grande alavancador, né, do desenvolvimento industrial. E aí, se isso tudo funciona, nós teremos acesso mais rápido também a essas tecnologias. Ótimo. Leonardo, você poderia comentar também? O Tadeu disse tudo aí, né? Eu acho que a gente é uma boa oportunidade agora da indústria capixaba e de se apresentar, né? Para, se quiser distribuir, comprar esse produto, né? Fabricar esse produto aqui. Problemas nós temos muitos para resolver, né? Nas indústrias, né? Então, é só agora se unir todos, né? As escolas,
os fabricantes, as empresas que aplicam, né? E solucionar os problemas, né? Gastando menos dinheiro possível, né, Evandro? Porque hoje com essa tecnologia que nós temos, com essa nova tecnologia, nós vamos melhorar bastante, muito mesmo. Nós vamos alcançar um nível muito bom mesmo, né, com o uso do grafeno. É isso aí que nós acreditamos, tá? Perfeito. Bom, as empresas, né, as grandes empresas com uma visão de Lean Manufacturing, de otimização de seus processos, né, é bom ressaltar o seguinte, que os revestimentos em grafeno, né, e diversos outros produtos, eles representam, sim, uma inovação chegando e com boas possibilidades, né, que, claro que cada um vai ter que fazer as suas análises e avaliações em relação a desempenho, mas ele, em relação aos produtos convencionais existentes, ele vem com grandes promessas e expectativas, né? Haja visto que já temos produtos lançados, esses produtos foram testados em centros de pesquisa, com avaliações em laboratórios. Então, ele vem para ser mais uma das soluções na questão de combate à corrosão, ganho de eficiência, aumentar os ciclos de manutenções, os resultados superiores, além dos produtos que serão, né, que o grafeno ele é um leque de possibilidades, tanto em diversos segmentos, né, térmico, elétrico e outros aí. Então, isso tem uma grande representatividade. Então, chegamos ao fim do nosso debate, né, do 6º Seminário Espírito Santense de Corrosão. Agradecemos a todos, né, e continuamos com a expectativa de colaboração para o segmento de anticorrosivos das empresas mantenedoras, aplicadores e também da academia que integra exatamente esse comitê de corrosão. Esperamos que em 2022 possamos estar juntos com o 7º Seminário Espírito Santense de Corrosão. Agradecemos a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Agradeço os membros do Comitê de Corrosão do Sindifer, agradeço o nosso palestrante, o Dr. Ricardo, e também a toda a equipe do Sindifer, que não mediu esforços para realizar esse evento tão importante e tão rico. Quero também fazer um agradecimento ao Findes e Sebrae pelo apoio no nosso evento. Muito obrigada. E agora sim, eu quero também lembrar a vocês que se vocês quiserem rever todo esse conteúdo, vocês podem acessar o site lá na nossa landing page, seminariocorrosão.com.br, está aqui aparecendo o link para vocês, mas também vai estar disponível no site da ES Brasil, esbrasil.com.br. E agora sim, eu me despeço e aí torcendo para que a gente possa, no ano que vem, 2022, se encontrar presencialmente para a realização de mais um evento. Tchau, tchau e até lá!